Olá pessoal, boa noite. Vou estar resolvendo aqui agora para vocês o exercício que eu deixei para a última aula, né? Então ele falou que eu tenho um conjunto cilindro-pistão, ele me deu o volume, falou que inicialmente é líquido saturado, falou que eu tenho R410A a 20 graus, né? E falou que esse cilindro vai alterar vagarosamente a pressão até que ela se torne 400 kPa. O que eu quero que vocês observem? Como eu sei que é líquido saturado, eu poderia até na tabela, né? E já pegar todos os dados no meu estado 1. Então, se ele me falou que é líquido saturado a 20 graus, eu já sei que o título vale 0, né? Se a gente fosse desenhar o gráfico, ele estaria bem na pontinha esquerda, onde que o meu título vale 0. E eu podia ir direto para líquido saturado, já que ele falou que é líquido saturado, a 20 graus e pegar as demais propriedades. Então, eu ia aqui, ó, pro R410A saturado, a gente ia procurar aí 20 graus, né, que é a temperatura que ele tá, e eu poderia pegar as propriedades de líquido saturado. Então, eu pegaria esse volume específico, poderia vir cá e pegar essa energia interna, poderia vir cá pegar essa entalpia e poderia pegar, por exemplo, essa entropia. Aqui eu já compilei os dados, peguei o S do líquido saturado, que é a entropia, energia interna específica e o volume específico, né? Eu só esqueci de colocar a pressão em 1 também, então aqui ela vai ser 1444,2 kPa. O que eu quero que vocês observem? Apesar de ser um cilindro pistão, a pressão ela não se manteve constante. Como foi um processo de expansão, ela estava nessa pressão, que é uma alta pressão. Se ele expandiu em P2, ele foi para 400 kPa. Então, eu não posso considerar esse processo isobárico como a gente considera na maioria dos cilindros pistão de êmbolo livre. Por que não é de êmbolo livre? Porque ele falou exatamente essa palavra, que ele altera vagarosamente. Se ele está alterando bem devagar, é um processo extremamente lento, a pressão ela não foi considerada constante. Então, eu tenho que P1 é diferente de P2, meu processo aqui ele não é isobárico, apesar que aqui ele fala que ele é isotérmico, né? Tanto é que a temperatura em 1 é 20, a temperatura em 2 também é 20 graus. Então, o que eu fiz? Se eu sei que é líquido saturado, fui lá e peguei todas as propriedades, já que eu conheço o estado. O volume específico, eu consigo achar a massa, eu tenho que o volume específico 1 é igual ao volume sobre a massa, então a gente acha a massa, né, que deu 1,083. O meu estado 2 também tá bem tranquilo, né, pessoal? Porque eu tenho minhas duas propriedades dependentes, então vou desenhar o gráfico aí P2 versus T2, que é o que eu fiz aqui. Então, primeiro passo, marquei a minha referência, então para 20 graus, eu sei que a pressão de saturação ela vale 1444,2. O valor real que eu tenho no caso é 400, então tá abaixo, então eu descubro que ele é vapor superaquecido. E se ele é vapor superaquecido, então eu posso na tabela 20 graus e 400 kPa e pegar também as propriedades. Então eu vou lá, ó, na tabela, né, pro R410A, superaquecido, vou procurar aí o 400 kPa, 400 kPa com 20 graus. Então, seria essa coluna aqui. Então, eu vou pegar esse volume específico, essa energia interna específica, essa entalpia, se eu precisasse, e essa entropia específica, que foi os valores que eu coloquei aqui para vocês. Pois bem, eu já achei todos os estados, agora a gente pode resolver, né, o que ele está me pedindo. Primeiro, ele me pede o trabalho e o calor de 1 para 2, correto? Para a gente achar o trabalho e o calor de 1 para 2, a primeira coisa que a gente poderia ir é pela primeira lei da termodinâmica. Se a gente aplicasse a primeira lei da termodinâmica, eu teria que calor de 1 para 2 menos trabalho de 1 para 2 é igual a variação de energia interna mais entalpia mais variação de energia cinética mais variação de energia potencial, né? Calor ele me pediu, trabalho ele me pediu, variação da energia interna, que é a energia das moléculas, eu tenho, né? A minha entalpia, no caso, vale 0, eu não tenho fluxo nenhum no meu sistema. Energia cinética e potencial também vão valer o quê? 0. Então, a gente ia chegar nessa equação que calor de 1 para 2 menos trabalho de 1 para 2 é igual a variação de energia interna. A variação de energia interna a gente tem, porém a gente não conhece nem a taxa de transferência de calor, nem o trabalho. Ah, Sabrina, eu posso achar o trabalho por alguma daquelas formas que a gente aprendeu? Até poderia, pessoal, mas olha para você ver o problema que a gente tem. Ele não é um trabalho isobárico, né? Se ele fosse isobárico, a gente teria que P
ΔV, onde que a pressão seria constante. Isso não se aplica, então isso aqui vai valer o quê? Vai valer 0. Ele não é politrópico, ele não me deu N, nem um N diferente de 0, nem um N igual a 0. Então, nenhum caso de politropia que a gente entrou, isso aqui seria válido. Então, a gente não poderia usar nenhuma dessas fórmulas. Ele não é isovolumétrico, então também não poderia usar. Ele também não é linear. Vocês lembram que a gente viu pela área do trapézio, o trabalho linear? A gente falou muito isso na revisão. Ele também não é linear, não poderia usar. Então, eu entrei com um problema, porque eu tenho duas incógnitas e uma equação. Mas se lembra que eu falei com você, se eu tenho um problema, a primeira lei não resolveu, então a gente vai aplicar a segunda lei. Agora a gente já aprendeu sobre a segunda lei. Como esse é um processo reversível, a gente está trabalhando com processos reversíveis inicialmente, e o problema, ele me falou aqui, ó, é um processo reversível. O que a gente tem? A gente tem, pela segunda lei, que a variação de entropia, ela vai ser igual à variação do trabalho sobre a temperatura. Isso considerando um processo que reversível. E se ele é isotérmico, né, a gente vai chegar nessa equação que foi o que a gente viu na última aula. Então, aqui a gente consegue resolver. Eu vou ter a massa, a variação de entropia específica é igual ao calor, né, dividido pela temperatura do meu sistema. Então, a massa que a gente achou é 1,083. A variação de entropia seria 1,2108 menos o S1, ele vale 0,3357, né? Isso aqui vai ser igual ao calor de 1 para 2, dividido pela temperatura, que vale 20 graus, só que ela tem que estar em Kelvin, né, pessoal? Então, a gente vai achar o calor de 1 para 2 por essa equação aqui. Achando o calor de 1 para 2, ficou fácil. O que eu posso fazer? Eu volto aqui, substituo o valor que eu achei. Eu tenho menos meu trabalho, né? O trabalho fica sendo uma incógnita. Isso aqui a gente tem, que vai ser a massa vezes a variação de entalpia específica, correto? Então, esse valor aqui vocês têm, e aí vocês conseguem achar o trabalho de 1 para 2. Só que, além disso, ele me pediu para fazer o gráfico pressão versus volume específico e temperatura versus volume específico. Então, vou pegar um pedaço de papel para a gente fazer aqui, para tentar ficar mais fácil, né? Então, eu vou desenhar o gráfico, né? Ele que é o gráfico do meu processo. Então, primeiro, eu vou desenhar o gráfico pressão versus volume específico. Então, pressão versus volume específico. Tem muito aluno que tem dúvida de desenhar gráfico e não precisa ter, gente, é bem tranquilinho. Então, vou desenhar, se eu tô colocando a pressão no eixo Y, então, esse aqui vai ser minha isotérmica. Primeiro, eu vou marcar o primeiro ponto que eu tenho. Então, meu ponto 1, a pressão, ela vale 1444,2, correto? Ele falou que é líquido saturado, então meu ponto é exatamente aqui em cima, onde que eu sei que essa temperatura vale 20 graus, né? Esse volume específico, a gente viu que ele vale 0,00923, esse aqui seria o meu ponto 1. O meu ponto 2, o que aconteceu? Minha pressão diminuiu, ela foi para 400 kPa, porém, ele está em cima da curva da temperatura. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu 400 kPa, e ele tá ainda no meu processo isotérmico, então ele ainda tem que estar a 20 graus, que seria nesse ponto aqui. E aí, eu vou ter meu volume específico 2, que a gente viu que vale 0,07916. Esse seria o gráfico para a gente desenhar aí pressão versus volume específico desse processo, né? Observe que tudo bate certinho, né? Ele deu vapor superaquecido, na hora que você joga ele para 420. Então, quando a gente joga o gráfico mesmo ele já te fala se tá certo ou se tá errado, né? O outro que ele me pediu, eu vou desenhar aqui então agora, foi um gráfico que eu falei para vocês que é bem usual da gente fazer, né? Que é temperatura versus entropia específica. Então, vou desenhar esse gráfico aqui. Agora, se eu tenho temperatura, então eu vou ter a minha isobárica, que vai ser essa aqui, e vou marcar meu primeiro ponto, né? O meu primeiro ponto, ele tá aqui, ó,
a gente viu que ele vai estar na temperatura de 20 graus e ele não tá, ele tá a 20 graus e tá líquido saturado, né? Então, ele tá exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, ele tá lá líquido saturado, aonde que a minha entropia, no caso aqui, vai ser 0,3357. Essa entropia S1 aqui. Essa minha isobárica, ela vale 1444,2 kPa, correto? O ponto 2, ele ainda tá a 20 graus, porém ele tá o quê? Vapor superaquecido. Então, ele vai estar pra cá, ó. Esse aqui seria o meu ponto 1 e esse aqui seria o meu ponto 2, né? Então, aqui eu vou ter que essa entropia vai ser bem maior, que é o que a gente achou também. Essa entropia, ela vale 1,2108, né? E aqui eu achei meu ponto 2, a 20 graus, meu processo sendo um processo o quê? Totalmente isotérmico, ele não sai da linha de 20. Como ele caiu aqui, eu vou ter uma outra isobárica. Então, a isobárica que vai passar por ele, eu vou desenhar ela aqui, ela vai estar aqui assim, ó. Desculpa, tirei o celular, né? Ela vai estar passando ali assim. E é óbvio, então, que essa pressão tem que ser menor. Tanto é que a pressão que a gente está trabalhando no ponto 2, ela vale 400 kPa, correto? Pessoal, é isso aí. Tentem fazer depois só jogar no cálculo. Vou tirar uma foto para vocês terem também o exercício, ficar mais fácil de copiar. Um abraço, vamos continuar com a nossa aula de hoje.